Bem, no dia 11 agora desse mês, hoje é dia 13, tá certo? A Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania lá da Câmara dos Deputados reuniu para aprovar, né, um projeto de lei sobre o voto impresso, né, a contagem pública de votos. Bem, esse tema é da maior importância possível. Por quê? Porque é o tema que pode pacificar o país. A gente entende isso, que é o tema que pode pacificar o país. Mas eu tenho a impressão de que tanto a direita, né, como a esquerda não vão chegar num resultado comum, porque a direita, os deputados de direita que estão lá na Comissão de Constituição e Justiça discutindo esse projeto não conhecem o problema da urna eletrônica. Não conhecem a fragilidade da urna eletrônica. Então, se você está lutando no escuro, meu amigo, você vai enfiar a facada no lugar errado. E a gente vem falando isso aqui desde o ano passado. Aliás, desde novembro de 2022. Agora nós vamos trazer aqui, eu fiz um recorte que vai dar uma ideia básica do que aconteceu nessa sessão e vocês vão ter uma ideia, entendeu, do tamanho do problema que a CCI tem pela frente. Porque você que é membro da CCI tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que essas informações cheguem na mão dos deputados. Principalmente daqueles deputados de centro, de direita. Porque a gente sabe que a esquerda não quer mexer no processo eleitoral. Mas é importante que a gente tenha a consciência do que eu vou mostrar aqui, porque isso aqui é a base da nossa paz social. Mas aí é preciso aprofundar nesse entendimento e nesse conhecimento. Vamos soltar o vídeo? Então, antes de mais nada, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a voz do interior. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardia. Esse é o vídeo 447 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E nós conhecemos a verdade sobre o processo eleitoral. Aliás, é só aqui que você escuta isso. Nem na Comissão de Constituição e Justiça, onde as pessoas que estão lá especializadas no assunto, no plano da direita, não dominam o assunto que nós dominamos aqui. Daí a importância de trazer essa pauta para você, para que isso chegue na mão dos deputados, para que esse projeto possa ser aprimorado. Senão, nós vamos continuar chovendo no molhado. Vamos lá? Esse acordo feito agora na CCJ envolve, inclusive, o próximo projeto que está em pauta, que é o da contagem pública de votos. Bem, quando ela fala esse acordo que está sendo aqui para votar esse projeto da contagem pública de votos, é porque negociou com a oposição, né, com a esquerda, aprovar discutir um projeto que antes desse tinha que entrar na pauta e não podia pedir vista. Tá certo? Depois nós vamos falar qual que é o projeto para você, mas vamos ver isso é política, viu, gente? Como é que a oposição e a base do governo negociam para entrar com os temas, né, com os projetos de lei. Eu vou entrar com esse, se você entrar com esse, se você pedir vista nesse, eu vou pedir vista no seu. Tá certo? Então, você não pede vista no meu, eu não peço vista no seu. É uma barganha, tá certo? Isso lá na Comissão de Constituição e Justiça para avançar com o projeto, para depois votar no plenário. Mas vamos ver o que ela está falando. E que se alguém pedir vistas, esse acordo feito na CCJ cai, certo? E pode ter obstrução, inclusive, nesse outro projeto da contagem pública de votos. Então, não há problema nenhum em falar o que realmente acontece aqui, o que aconteceu e por que de alguns deputados que queriam, sim, eu já havia me comprometido que não iria pedir vistas, né? Até porque fomos voto vencido. Acho que foram só 14 votos contrários ao projeto, mas alguns outros deputados se comprometeram por conta da pauta e do acordo que foi feito. Então, só para deixar bem claro e para que não exista nenhum equívoco nesse sentido. Obrigado. Bem, então vamos falar o que essa deputada falou, a Júlia Zanata. Olha, eu não pedi vista, a gente não pediu vista no projeto que estava antes desse, porque essa sessão demorou quase 6 horas. Tá certo? Então vai entrando. Agora vamos entrar com esse projeto. Vota.
Agora vamos entrar com outro. Vota. Ah, eu pedi vista. O projeto sai de circulação. Aí o cara vai ficar segurando o projeto muito tempo, entendeu? Para ele não ser votado. Então, aí o pessoal da esquerda, né, negociou com o pessoal da direita. Falou, a gente vai entrar com um projeto, se vocês não pedirem vista para o nosso, a gente não pede vista para o seu. Ou seja, a gente deixa avançar. Embora a gente vai debater, a gente vai discutir, a gente vai votar contra, mas a gente não vai pedir vista, quer dizer, a gente não vai atrapalhar o andamento do projeto. Está entendendo? Então era importante também que a direita não atrapalhasse o projeto da esquerda, que é um projeto que é muito interessante, que eu vou contar para vocês. A esquerda, o governo, esse pessoal está entrando com um projeto de lei para proibir o uso de celular dentro da sala de aula. Quer dizer, vai ficar proibido poder usar o celular na sala de aula, a não ser que um professor autorize. O que significa isso? É que vai dar para o professor, né, o direito de dizer se você deve ou não pegar um celular dentro da sala de aula. Por que isso está acontecendo? Porque tem um canal no YouTube que é de um rapaz, eu não sei o nome dele, mas ele faz o quê? Ele parece que já é formado em Direito, mas está fazendo um curso de História, de Filosofia, não sei, né, na Federal. Então ele entra na sala de aula, pega o celular dele, tá certo? E coloca na mesa, filmando ele, tá certo? Ele não está filmando o professor, ele está filmando ele. Ele participando de uma aula de História, né, na universidade. E aí, o professor de História está falando e ele fica só ali. Aí ele contesta o professor, entendeu? O professor debate com ele. E aí o que acontece? Qual que é a intenção desse youtuber, né, que está fazendo isso? Olha, eu estou aqui para desmascarar o que está acontecendo dentro das universidades federais, que é a doutrinação, né, dos nossos jovens com essa ideologia de esquerda, entendeu? Que é uma esquerda socialista, aquela coisa toda. E aí o que eles fazem? Né? O que ele quer denunciar com isso? Aí ele joga isso no YouTube e dá aquela audiência desgraçada, né? Por quê? Porque as universidades hoje são todas de esquerdas, né? Os professores que estão ali, tudo de esquerda. Então, o desenho que é apresentado na história da política brasileira é que o pessoal que é conservador é fascista, né, é nazista, é ultra radical, né? Então, essa lavagem que eles chamam de... vocês estão manipulando a nossa juventude, vocês estão construindo uma noia, né, uma paranoia de massa, né, para poder conduzir essa sociedade, essa juventude que está vindo aí, né, para desprezar esse pessoal que se diz conservador, de direita, entendeu? Então, o que esse youtuber está fazendo? Ele está criando, né, uma janela para a sociedade para dizer, olha o que está acontecendo dentro das universidades, que é a doutrinação ideológica para dividir a sociedade contra a parte da sociedade que é conservadora, para rejeitar esse debate, né, de uma sociedade mais liberal, mais, né, assim, mais voltada para os bons costumes. Enfim, e aí o cara faz isso e o professor vai ficando numa situação dificílima. Por quê? Porque o cara está sendo exposto. E aí ele não sabe o que ele faz. E você, eu não posso processar o cara porque o cara não está me filmando. Não aparece a minha imagem, aparece o meu áudio. Mas ele está filmando ele. Ele ali, ó. Né? O aluno está filmando o próprio aluno. Mas aí captou o áudio da sala de aula. Então, quando ele posta ele fala, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Eu estou assistindo a sala de aula, eu estou me filmando. Uai. E aí, isso aí não tem eles já tentaram tirar o cara assim, através de processo, aquela coisa toda, entendeu? Fazer relatório e tal. E não conseguem, né, achar uma brecha na lei para impedir que o cara faça isso. Então, a esquerda está entrando com um projeto de lei que proíbe que o aluno tenha autonomia para usar um celular dentro de sala de aula, a não ser com a permissão do professor. Aí, se esse professor universitário falar assim, não, você não pode usar o celular agora porque eu estou dando aula. Aí, independente de você estar filmando, não pode. Aí abre uma brecha, tem uma lei que proíbe. E aí você fica proibido de, né, fazer uma cobertura de uma apresentação, de uma palestra, né, de um professor de esquerda dentro da sala de aula que está doutrinando os alunos para ir contra, né, um determinado grupo da sociedade brasileira que eles entendem que sejam conservadores, liberais, aquela coisa toda.
Tá certo? Então, esse era o tema que estava em discussão antes. E aí, o que a esquerda fez? Negociou com a direita, falou assim, ó, vocês deixam passar esse projeto, que a gente vai deixar passar o seu. Tá certo? A gente vai debater, mas vai votar. Tá certo? Assim como votou o outro também e aprovou. Mas vamos lá. Isso é política, viu, gente? Vocês têm que entender um pouquinho da política. Agora vamos para a questão da discussão dessa contagem pública dos votos. Porque aí eu te falo mais uma vez como é que a esquerda, como é que a direita está comendo bola. Está levando, está comendo mosca. Porque a direita não tem o quê? Está começando a se aglutinar, né? Um conceito de massa. Fala assim, olha, nós temos uma concepção que a gente quer ter ativo, nossa voz política ativa, mas ainda falta o quê? Falta amadurecimento, falta engajamento, falta organização, entendeu? Né? E falta percepção, né, de como se faz esse processo político. Então vamos analisar a discussão e aí eu vou debater junto com eles. A gente vai debater esse bate-papo. E vocês nos comentários também, tá certo? Não deixem de debater isso aí. Mas antes, não esqueçam que a gente tem a CCI, que é um projeto independente, tá certo? São muitos membros no país. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, canal TV Del Rey, tá certo? A gente tem uma página no Facebook, onde a gente agora está só mandando o link para o YouTube, certo? A gente não está mais publicando o vídeo no Facebook, tá certo? Então a pessoa que quer ver o vídeo tem que ir lá no canal da TV Del Rey no YouTube, se inscreve lá, torna-se membro, porque aí você ajuda a financiar o nosso projeto, tá certo? Ou pode contribuir também com qualquer valor aqui na nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu estou, por enquanto, suspendendo a minha conta no WhatsApp, porque eu tornei ela pública durante muito tempo e a gente vem recebendo muitos conteúdos que vêm, entendeu? De várias partes do Brasil, e isso está congestionando o meu celular. E eu não estou dando tempo de responder. Então, a princípio, eu vou manter o contato com vocês através do nosso canal aqui, vocês nos comentários, tá certo? Aqueles que têm meu número, porque o número do WhatsApp é o meu número do celular, que se for uma emergência, ligue para o meu celular e a gente conversa, tá bom? Então vamos soltar aqui esse acompanhamento e vamos debater. Eu, você aqui e a turma da Comissão, né, de Constituição e Justiça que está debatendo esse projeto de lei que está aí em regime quase de urgência para aprovar, né, a obrigatoriedade do voto impresso. Vamos entender como é que está se dando isso aí. Obrigada. Então, próximo item da pauta, item 3, PL 1169 de 2015, do senhor Carlos Henrique Gaguin, que altera a Lei 9.504 de 97, que estabelece normas para as eleições para possibilitar a recontagem física de votos nos pleitos para cargo eletivos de federais, estaduais, distritais ou municipais. Passo a palavra para o relator do projeto, deputado Zé Medeiros, para ler o novo parecer. Presidente, se pode ir direto ao voto, deputado. Era isso. Então, em relação ao outro relatório, a única coisa que mudou foi que, por sugestão do deputado e de outros deputados também, Lafayette Andrada, pedia a contagem pública total dos votos e aí mudou-se, então, para uma amostragem apenas de 5%. Então, por todo o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos projetos de lei. O projeto original, ele falava da contagem pública dos votos, ou seja, era voltar à contagem manual, né, com todas as pessoas assistindo à contagem, é o que se deseja. Eu fiz coisa da ponderação, que eu acho que seria uma mudança muito radical em vista do que temos hoje, da urna eletrônica. E ele, então, acatou a seguinte sugestão: mantém-se a urna eletrônica, porém, a urna eletrônica, ela imprime o voto cai numa urna, ou seja, todos os votos são impressos e caem na urna. E, obrigatoriamente, por sorteio, 5% das urnas, uma amostragem, vai ser feita a conferência apurando os votos físicos que caíram na urna física daquele impresso, comparando-se com o que está acontecendo, com o que aconteceu com a urna digital. Eu penso que é um meio termo, é um avanço e que deve ser considerado, e eu pediria o voto favorável. E aí, a partir dessa experiência
poderemos, se for o caso ou não, né, a sociedade entender que isso é suficiente, está resolvido, ou não, continuar a luta, quem sabe, por apuração pública total. Mas penso que hoje é um grande avanço que está dando a gente obrigar que os votos todos sejam eles impressos, porque aí é possível impugnar uma urna ou não, os votos são impressos. E necessariamente 5% por amostragem serão também apurados o voto físico da urna para fazer a comparação com a urna eletrônica. Bem, o voto impresso é importante, porque você tem duas fontes de segurança. Né? Mas o que eles estão falando aí não resolve o problema. E eu vou dizer por quê, tá certo? O conhecimento que a gente tem aqui é muito mais amplo do que o conhecimento que esse pessoal aí tem. Por quê? Porque a gente conhece o problema. Eles não conhecem o problema e querem aumentar a segurança porque não conhecem o problema. Se conhecesse o problema, entendeu? Agiria em cima do problema. Você está entendendo? E aí nós vamos debater sobre isso. Então, 5% de amostragem, entendeu? Para dizer que, vamos ver se votou tudo certo. E se não votou tudo certo? Mas vamos continuar esse debate e a gente vai chegar nisso aí. Vamos lá. Estamos todos ansiosos na aprovação desse projeto, porque nós precisamos pacificar o nosso país. Com esse projeto aprovado, nós teremos a condição de verificação e não deixarmos que ninguém mais fique na dúvida dessa ação em si. Precisamos achar um meio caminho. Eu acho que o meio caminho para se conseguir a paz para as eleições que estão vindo aí em 26 é essa propositura. Aqueles que questionam as urnas eletrônicas só o fazem quando perdem as eleições. Quando ganham as eleições, não falam nada sobre o sistema das urnas eletrônicas. Então, por que vocês tornaram o Bolsonaro inelegível? Porque ele ganhou e estava reunindo com os embaixadores para dizer que as urnas eletrônicas são vulneráveis. Então, esse argumento dele já foi por água abaixo, né? Mas é o papel da esquerda, né? É o papel de quem é contra. Eles vão fazer tudo para votar contra. Eles não querem, né, o aprimoramento do processo eleitoral, porque o PT disputou 6, ganhou 5. Uai, né? É lógico que para eles está do jeito que eles querem. Vamos continuar vendo. E até hoje não houve nenhum fato relevante que pudesse efetivamente colocar em xeque a transparência, a segurança e os resultados eleitorais a partir do ano de 1996, quando as urnas eletrônicas foram utilizadas pela primeira vez. Aí, agora nós vamos parar, porque nós vamos desmascarar esse rapaz aí do PT do Espírito Santo, deputado Helder Salomão. Bem, aí eu quero que vocês tenham consciência da importância da CCI como um instrumento de vanguarda no projeto de pacificação desse país. Você só vai ver isso aqui. Bem, ele está falando, entendeu, que desde 1996, que vem chegando a onda eletrônica, não se mostrou insegurança, não se mostrou fragilidade. Pois eu mostro no próprio manual. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Vou colocar só eu aqui, peraí. Eu mostro no próprio manual aonde está a fragilidade da urna eletrônica. Porque até parece que esse pessoal que está aí na CCI, a turma que é da direita, eu não quero dizer que vocês estão analfabeto funcional, ou não quero dizer que vocês estão sendo irresponsáveis, não. Vocês estão discutindo um projeto de lei sem conhecer o projeto, sem conhecer o objeto do projeto. O que é a matéria que vocês estão trabalhando. Então, gente, pega o manual do mesário. Aqui está falando onde está a fragilidade. Olha, na página 11, vou mostrar para vocês aqui, na página 11, certo? Está aqui, ó, na página 11. Ó, registro de mesários e
mesárias e mesários, tá certo? Então, quando o mesário abre a urna eletrônica para começar o trabalho, ele tira a zerésima, e aí aqui fala, né? Depois da zerésima e do resumo da zerésima, o sistema habilitará o registro de mesários e mesárias. No terminal do mesário aparecerá a seguinte mensagem: registrar mesário. Aí ele coloca, confirma, prosseguir. No terminal do mesário, deve-se digitar o número do título da mesária ou do mesário presente e apertar a tecla confirma. Então, ele vai digitar o título do mesário ou da mesária, entendeu? E apertar a tecla confirma. Aí vai, depois, pressionar no sensor o dedo polegar ou indicador da mesária ou do mesário que está sendo registrado. Nessa hora, o mesário coloca o digital do polegar dele ali no medidor da biometria. Para quê? Para registrar a biometria dele dentro do sistema da urna eletrônica. Olha a gravidade do processo. Pressiona novamente a tecla confirma para o registro do título eleitoral dos demais mesários presentes. E aí todos os que estão presentes, o presidente da sessão, o mesário, o segundo mesário e o secretário, os 4 digitam a sua digital e os 4 passam a ter autonomia nas urnas eletrônicas, porque com esse registro da digital deles, ele pode substituir a digital do eleitor e abrir a urna eletrônica. Está aí a fragilidade. E ninguém fala isso. Numa comissão de Constituição e Justiça que está discutindo um projeto de lei que apresenta isso. Entendeu? E aí nós vamos aqui na página 17. Ó, página 17. Vou mostrar para vocês. Ó. Aí fala, ó, biometria não reconhecida após a última tentativa. Ou seja, o eleitor que foi lá, que a biometria dele não foi reconhecida, nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, o que acontece? No item, aqui, ó, no terceiro parágrafo aqui, ó, no terceiro item, o que fala? Se o ano informado corresponder àquele cadastrado na urna, quer dizer, a digital dele não reconhece, ele fala o número de nascimento dele, a data de nascimento, certo? Por quê? Porque ele já falou que tem um título, ele tem o número do título, aquela coisa toda, né? E aí ele pergunta para ele assim, ó, qual é a data de nascimento sua? Aí o cara vai lá e fala, se a urna acusar que realmente é a data de nascimento, o que acontece? Se no ano informado corresponder àquela cadastrada na urna, os presentes posicionam o próprio dedo polegar ou indicador no sensor biométrico para testar o procedimento. Ou seja, depois de confirmada a identidade do eleitor e do eleitora, o presidente da mesa deve perguntar-lhe o ano de nascimento para digitá-lo no terminal do mesário, tá certo? A eleitora ou o eleitor deve assinar o caderno de votação antes de seguir para votar. Então, se o ano informado corresponder àquele cadastrado na urna, o presidente, ou o mesário, ou o segundo mesário, ou o secretário, posiciona o próprio dedo polegar dele, o indicador, no sensor biométrico para testar o procedimento. Pode ser um indicador, aquele que ele cadastrou. Geralmente ele vai cadastrar o polegar. Por que ele cadastra o polegar? Porque se ele for usar de má fé e quiser votar para outro eleitor, ele digita o número do outro eleitor e coloca as 4 digitais dele, indicador até o mindinho, para não ser reconhecido, e depois ele coloca a sua digital do polegar que foi registrada no mesário para abrir a urna. Então tá. E aí você tem na página 20, vou entrar aqui na página 20, que fala aqui, ó, encerramento da votação. Caso haja pessoas na fila, a mesária ou o mesário entregará senhas e acesso à sessão, começando pela última até chegar à primeira. Após o voto da última pessoa com senha, o presidente iniciará o procedimento de encerramento da votação, mantendo a porta da sessão aberta, lembrando-se que os procedimentos podem ser acompanhados por qualquer pessoa. Então, o que ele faz? Não tem hora para acabar. Se você está fazendo... Chegou 17 horas da tarde, ainda tem alguém na fila, você distribui senha, tá certo? E aí, você processa, né, o voto dessas pessoas, a hora que acabar o último é que você encerra.
Então, quer dizer, não tem uma hora para encerrar. Por exemplo, se não tiver fiscal de nenhum partido e a turma que está trabalhando ali na sessão eleitoral for militante do PT, né, do governo de esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai ter acesso aos relatórios, aos títulos eleitores daqueles que não compareceram, tá certo? E digitar o título de eleitor deles, colocar os polegares deles, depois colocar o polegar dele e votar no lugar do eleitor que não foi. Então, isso é a maior fragilidade possível, porque você tem em cada sessão eleitoral, das mais de 500 sessões eleitorais nesse país, que você tem um mesário ou 4 agentes que estão ali no processo que podem entrar no sistema da urna eletrônica e votar no lugar do eleitor. Pode fazer um papel de um hacker. Tá certo? Porque ele invade o sistema com a digital dele. Ele pode usar de boa fé, ele pode falar, o eleitor não veio. Não, mas pode usar de má fé. Então, esse conhecimento não foi apresentado em mais de 1 hora de debate que eu assisti toda a sessão. Eu tenho um recorte aqui de mais ou menos pouco mais de 9 minutos, né? Mas ninguém dali que estava apresentando o projeto, né, disse, olha, tem essa fragilidade. É lógico, isso tem que ser resolvido. Eles não conhecem esse problema, se conhecem, não falam. E aí é que eu falo, aonde que a direita peca dentro desse projeto. Porque é aí que é o pulo do gato. Vamos continuar assistindo. Eles ainda estão embalados pelo discurso do ex-presidente, que insiste que há dúvidas sobre o processo eleitoral. E aí se deram muito mal, porque representantes das Forças Armadas, eu diria até indevidamente, mas foram convidados pelo Supremo Tribunal Eleitoral para acompanhar, para checar a segurança das urnas eletrônicas. Resultado: não encontraram nenhum fato que pudesse dizer que há insegurança nas urnas eletrônicas do nosso país. É aí que eu falo que as Forças Armadas, entendeu? Não é 100% confiável, tá certo? Porque bastava me chamar, eu aqui, João Paulo, do interior de Minas Gerais, escutem a voz que vem do interior. Eu acabei de mostrar aqui, com documento do próprio TSE, Aqui, ó, eu imprimi isso aqui, tirei do site do TSE. É o mesário, manual do mesário. Então é uma coisa tão evidente, tão óbvia, que esse pessoal que está aí trabalhando como deputado, com assessor, com isso, com verba de gabinete, com regalia, com tudo, aí na sede do poder, que é o parlamento, não tem a capacidade de pegar um manual e ler e tentar interpretar. E aí quer passar um projeto de lei sem conhecer o problema. Por isso que eu falo, o Brasil precisa melhorar muito, mas para melhorar tem que ter a participação popular. Tem que ter o amadurecimento da sociedade. A esquerda sabe fazer isso, porque eles vêm fazendo isso há mais de 100 anos. E há 30 anos que eles estão com o poder na mão. Então, o que eles têm? Eles têm o instrumento do processo eleitoral todo na mão deles. Eles é que conduzem, por isso que eles não querem que mexem. Entendeu? Porque eles dominam. Isso está na mão deles. A sociedade perdeu o controle do processo, né? Então, vamos escutando. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, presidente, é se a gente pode falar desse assunto, colega Carla. Hoje eu tenho medo de quando eu for postar o meu discurso sobre a questão do voto auditável, do voto impresso, eu tenho certeza que eu vou sofrer alguma restrição na rede social. Isso é lógico. Esse vídeo aqui não vai bombar. Você vai compartilhar, você vai comentar, você vai
né, esparramar ele, mas isso aqui não vai ganhar visibilidade. Por quê? Porque eles cercam as informações quando a verdade aparece. Ele está certo nisso. Tá certo? Agora, se ele está falando uma coisa que não bate com a verdade, aí eles vão chamar ele de fake news. Ah, você está colocando desinformação, descredibilizando o processo eleitoral. Você está indo contra a democracia. Bem, se você não domina o assunto, se você não entende e vai falar alguma coisa, pode falar besteira. Aí você vai dar margem para o governo, para esse pessoal da esquerda, dizer, ó, você está praticando desinformação. Porque você não estudou o manual, que é uma prova material do que eu estou dizendo. A gente tem um relatório completo sobre isso e mostra a ação do mesário, como é que ela se deu durante o processo das eleições de 2022. Aliás, durante todo o período que teve eleições com urna eletrônica. Mas eu sou apenas uma voz que vem do interior. Eu estou aqui no interior de Minas Gerais, terra da liberdade. E eu preciso que essa mensagem chegue na mão desses deputados. E aí cabe a vocês, que são membros da CCI, fazer com que isso chegue lá no parlamento. Ó, eu quero fazer uma live com o João numa sessão de Comissões de Constituição e Justiça para ele falar sobre isso. Eu topo, porque vocês estão cru no assunto e vocês estão ganhando uma fortuna e uma expectativa enorme do pessoal que é da direita, né, que ajude a resolver esse problema. Mas me parece que vocês ainda estão precisando amadurecer muito nesse processo. Então vamos lá. Mostrando que é um assunto que virou tabu em um país que se diz democrático. Ninguém aqui duvida da urna eletrônica, mas algo, para ser confiável, não basta ser confiável, ele precisa parecer confiável. Maurício, meu menino, meu garoto, meu Marcon, como é que você dá uma dessa? Essa é um menino, né, gente? Você olha para ele, você vê que é um menino. Olha a carinha dele desconfiado. É imaturo, é ingênuo. Tá certo? Como aqui ninguém desconfia da urna eletrônica? Se você está apresentando um projeto de lei para melhorar a segurança, é porque você não confia. É porque você desconfia. Aí você joga esse argumento. Por quê? Porque você está com medo de sofrer represária. Por quê? Porque você não domina o assunto, você não domina o problema, você não conhece o problema, então você fala aquilo que você não sabe. E falando aquilo que você não sabe, você pode falar besteira. E aí você vai dar margem para a Justiça Eleitoral falar, não, você está passando desinformação. Então você desconfia? Estuda o manual. Liga para mim, fala, João Paulo, me fala aí o que você está achando, o que você quer que eu faça. Faça isso, rapaz, faça isso. Vai lá e fale com propriedade. Porque enquanto vocês não falarem do problema, se vocês não apresentarem um problema, não mostrar onde está a célula cancerígena dentro desse sistema, vocês vão ficar brigando no escuro. E aí vocês vão ficar quebrando cristais. Por isso que é importante a CCI nesse aspecto. Porque a gente sabe e onde está o problema. A gente quer orientar o parlamento para que isso seja colocado na discussão. Então continue vendo. Qual é a dificuldade de nós implementarmos coisas que tragam maior confiabilidade ao sistema eleitoral brasileiro? Mas para nós termos 100% de certeza, nada melhor do que nós fazermos um processo onde possa se verificar o resultado de duas maneiras. O que isso tem de ruim para a democracia? E aí, vou deixar até o Macron aí, Nada. dividir a tela com Se ele. houver onde... Vou dividir uma tela com ele aqui, ó. Depois vai vir o Patrus, aqui de Minas. Raposa Velha, tá bom? Patrus, o Maurício, o que dá a garantia de 100% de que não vai ter fraude? A única garantia que você tem, meu amigo, aqui em Minas a gente fala assim, ó, o gado só engorda com o olho do dono. A única garantia que você vai ter é se você tiver fiscais de partidos, de oposição e de situação, fiscalizando o processo do começo ao fim. Abriu a urna até fechar a urna e olhando voto por voto que está entrando ali. E qual que é a ação do mesário no processo. E não sair antes de pegar o boletim. Isso em todas as sessões eleitorais do Brasil. Aí eu te falo o quê? Democracia não é segurança da urna. Não é segurança do sistema eleitoral. Democracia
é a participação popular no processo eleitoral. É a presença das duas partes apurando e fiscalizando e conduzindo o processo. Porque se uma parte não fizer presente, a outra parte vai passar a perna, independente de que for. Entendeu? Sempre há um meio de burlar. E eu vou trazer uma fala desse Raposa Velha aí, ó, Patrus, que é daqui de Minas, entendeu? Que já foi senador, já foi, eu acho que até presidente do PT, não sei, mas ele vai te dar uma demonstração do que eu estou falando aqui tem fundamento. Vamos ver? Maneiras. O que isso tem de ruim para a democracia? Nada. Se houver uma divergência entre os votos em cédula e os votos eletrônicos, como vai se dar a solução disso? Vai travar o processo eleitoral? Vai empacar? Como vai resolver esse enigma? Se houver essa contradição, a apuração dos votos nominal deu tanto. E aí eu lembro, na apuração pessoal, na apuração de pessoas, a corrupção é muito próxima, é muito falha, e quem conhece um pouco a história do Brasil, e quem viveu, como eu vivi, e quem estuda a história do Brasil, sabe que a questão do voto pessoal, do voto em urna, tem uma tradição muito forte no Brasil de corrupção, de troca de cédulas, de troca de urnas, etc. Então, meu amigo, Macron, essa menina aí, o que o Patrus acabou de falar? Que a tradição de corrupção dentro da pessoa que está participando do processo é histórica nesse país. Existe. Então, meu amigo, quando criaram o programa Mesário Pianista, ou Mesário Voluntário, que é um programa que o governo federal criou que o PT criou, né, a partir do início do processo, eu até separei aqui, ó. Ó, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso está aqui, ó, no nosso relatório da CCI. Olha aqui, ó. Aqui explica o que eu estou falando, ó. É um programa chamado Programa Mesário Voluntário. Você, cidadão, seja mesário voluntário. E tem também o mesário universitário. Entendeu? O universitário voluntário. Esse que o pessoal que fica lá recebendo martelada do pessoal dos professores de esquerda, entendeu? Fazendo a cabeça desse povo. Que aí o menino está lá filmando com o celular dele e está deixando o pessoal da esquerda desorientado, porque está mostrando para a sociedade no YouTube, né, o processo de doutrinação que está sendo feito para manipular a mente desses jovens, para que eles sejam doutrinados para ficar de esquerda. Bem, então o que está acontecendo? Criou-se o mesário voluntário, criou-se o universitário mesário, e aí o que acontece? Tirou do juiz da comarca escolher aqueles cidadãos que são isentos para trabalhar no processo eleitoral. E aí passa a ser o quê? Voluntário. E quem que se voluntariou para trabalhar nesse processo? A grande maioria, esmagadora, é o pessoal militante da esquerda. Porque eles conhecem a questão do poder da digital. Tá certo? É a autonomia que ele tem. Então, o problema na urna eletrônica, no processo eleitoral, está na pessoa humana. Quem falou isso foi o próprio Alexandre de Moraes. Entendeu? Que o erro não é da urna, o problema é da pessoa. Se a pessoa usa a sua digital para fazer aquilo lá, então é a pessoa que está errada. Mas é a pessoa que está lá dentro da sessão eleitoral. E quem está colocando essa pessoa lá é o pessoal da esquerda. Então, quando esse cara fala isso aqui, ó, esse Patrus, que é uma raposa velha, entendeu? Ele justifica essa minha preocupação. Democracia não é a segurança da urna, é participação popular. Se está nascendo uma fragmentação da sociedade que quer transparência, que quer mais legitimidade, que essa sociedade se envolva no processo, que entre no processo, porque isso não vai ser dado de mão beijada, entendeu? Porque isso é a fonte do poder. Eles vão segurar, eles vão brigar por isso, porque é uma conquista que eles já têm. Tem 30 anos que eles estão segurando esse processo, né, do sistema na mão deles. Então,
Escuta de novo. Em cédula e os votos eletrônicos, como vai se dar a solução disso? Vai travar o processo eleitoral? Vai empacar? Como vai resolver esse enigma? Se houver essa contradição, a apuração dos votos nominal deu tanto. E aí eu lembro, na apuração pessoal, na apuração de pessoas, a corrupção é muito próxima, é muito falha, e quem conhece um pouco a história do Brasil, e quem viveu, como eu vivi, e quem estuda a história do Brasil, sabe que a questão do voto pessoal, do voto em urna, tem uma tradição muito forte no Brasil de corrupção, de troca de cédulas, de troca de urnas, etc. Isso melhorou? Não. O povo ficou mais civilizado? Não. O que aconteceu foi o seguinte: eles criaram esse sistema eleitoral com a urna eletrônica e colocaram a urna numa redoma. Falaram assim: olha, isso aqui agora é muito seguro. Não precisa preocupar. Sociedade, acredite, digital só tem a sua. Ninguém tem uma igual à sua. É a segurança da urna. Fique tranquilo, vai para casa, vote e vai para casa, fique em casa. Não leva celular, não leva nada. Eu te garanto, daqui 2 horas nós temos o resultado das eleições. E aí o que acontece? O povo se distanciou desse projeto. Ah, não vou nem fiscalizar porque é seguro. Não vou nem estar ali, botar meus fiscais do partido ali, porque é seguro. Entendeu? Então criaram essa redoma para proteger. Você viu o menino falando? Não pode nem falar em urna eletrônica, virou tabu. Se eu falar aqui, as minhas coisas vão ser... Eu posso ser intimidado, eu posso ser até preso, sei lá, pode cair minhas coisas e tal. Então, isso é sério. Eles querem que você não comente isso, eles querem que esse assunto morra. Por quê? Porque não se pode falar dessa fragilidade, que é a digital do mesário. Isso não pode ser publicizado, porque isso é a fragilidade. E é aí que acontece o pulo do gato. E o Patrus disse, é a pessoa que faz isso, não é a máquina. E quem está de mesário lá são as pessoas. E aqui a gente viu, é muita gente da esquerda fazendo esse trabalho, trabalhando nas urnas eletrônicas. Vamos continuar vendo? Não precisa primeiro esperar uma fraude acontecer para a gente tornar o processo mais seguro. Viu que ela não conhece? Qual é a motivação por trás daquelas pessoas que se opõem a mais transparência no processo eleitoral? Acabei de falar, Bia Kicis. Acabei de falar qual que é a motivação. Por isso que ele se opõe. Agora, você não conhece isso, porque você não falou isso aí, ninguém trabalhou isso. Então, a direita não conhece o problema. Está querendo aprovar um projeto de lei sem saber aonde que é o problema. E o problema está aí. Entendeu? Isso é importante. Ouça a voz que vem do interior. A voz que vem do interior de Minas Gerais, do alto das montanhas das Alterosas. A gente aqui sabe o que fala. Então, continue vendo a Bia Kicis. Ela que está presidindo a sessão. Se nós fôssemos levar ao pé da letra aqui o que está na Constituição, deputado Lafayette, todas as urnas teriam que ter a contagem dentro da própria sessão para que se cumprisse a transparência e a publicidade do ato administrativo. É isso aí. Esse é o resumo da ópera. Você vota, tem a urna eletrônica, ela imprime o voto cai ali. No final, você pega, abre a caixinha onde estão os votos físicos, conta. E aí quem conta? O mesário? Não, os mesários e os fiscais acompanhando, de um partido e de outro. O gado só engorda com o olho do dono. Tá certo? Então você fiscaliza desde o começo até o final, fica de olho na digital do mesário, porque tem biometria que não funciona, e aí que está o pulo do gato. Aliás, nem precisava de biometria. Porque se a pessoa vai votar, ela apresentou o título, foi identificada, entendeu? Aí, se o documento é válido, ela pode votar. Porque se a pessoa não tem digital e ela vota, então para que a biometria? Vota com a biometria do mesário. Então a biometria, na verdade, é para a igreja ver.
Tá certo? Só para dizer que tem segurança, aquela coisa toda. Se quem não tem biometria consegue votar, então para que a biometria? Tá certo? E aí o Patrus fala, mas se der diferença. Bem, então se é para dizer onde está a exceção, eu digo, aquele que não tem biometria, vota sem biometria. Então o problema está na exceção. Então a biometria não funciona. Mesma coisa de discutir, mas se der tanto de eletrônico de voto e na urna tiver um voto a mais, um voto a menos, esse projeto de contagem pública vai pipocar? Então pipocou a urna eletrônica por causa da digital. Se uma digital não funciona e vota, por que adianta as outras digitais funcionar? Tá certo? Isso é o debate que tem que ser feito. Agora, isso é importante que ela falou. Acabou a sessão, acabou o voto com os fiscais dentro, entendeu? Do começo ao fim, conta-se os votos impressos, seca com a urna eletrônica. Se der errado, pode ser só o voto impresso, mas com a presença de fiscais das duas partes que estão concorrendo. Porque o gato só engorda com o olho do dono. Vai acontecer aquele lugar que não tem fiscal? Vai. Por quê? Porque a sociedade não está madura para isso. A democracia ela não está abrangente para isso. Nem todos os que estão de direita estão envolvidos no processo. Mas a esquerda está toda envolvida no processo. Entendeu? E eles têm como bancar isso, porque eles estão com o cofre na mão há muito tempo, fazendo caixa para bancar esse sistema. Aí o pessoal fala, mas o PT ganha sem ter público na rua. Por que ter público na rua ganha? Se ele faz isso na hora que estava dentro da urna eletrônica. Então eles estão se cagando. É corrupção? Estou me cagando. Você fez um mau governo? Estou me cagando. Não tem público para encher a rua? Estou me cagando. Na hora do voto, a gente vai lá e põe o mesário nosso lá dentro, trabalha para nós. Pronto. Por isso que fica essa coisa aí. A direita fica toda revoltada, porque a gente tem um plano na rua, a gente faz aquilo, a gente denuncia a corrupção. E continua a mesma coisa? Está explicado. Tá certo? Então a Bia Kicis, nesse ponto, ela falou, mas aí, meu falo, democracia é isso. Quanto mais envolvimento da sociedade no processo, maior a democracia. Quanto menos envolvimento, menor a democracia. Democracia é participação. É simples. Vamos continuar vendo? Porque eu conversei com muitos especialistas, doutores, na questão da segurança do sistema, que disseram que, estatisticamente, se você apura 5%, você tem segurança suficiente, desde que seja respeitada a alha. O elemento surpresa, o TSE não pode dizer em que sessões haverá a abertura da urna material impressa para computar os votos. O TSE não pode impor que urnas serão checadas. Há que haver um sorteio sem nenhum domínio do Estado sobre isso, para que, sim, esses 5% possam demonstrar, e de preferência em grandes capitais, em que possa haver realmente uma influência na questão da contagem. Agora ela vai falar se der diferença de um voto da urna para o voto do voto material. Se houver alguma dúvida entre, mas o que está o que está na urna eletrônica e no voto ali materializado, qual é o que vale? É claro que tem que ser aquele que foi materializado. Pois se o sistema está de fato cumprindo aquilo que está sendo visto pelo eleitor, é preciso então se privilegiar aquele que foi materializado. Então, meu amigo, se vai materializar o voto, conta o voto materializado. Simples assim. Para que contar o outro eletrônico? Tá certo? O eletrônico vai bater com o que está ali, tá certo? Mas deu um erro de um para outro. E aí? Entendeu? Então, se você duplica esse problema, né, de checagem, aí vai valer qual? Você está dando margem para a oposição, quer dizer, para o governo, de dizer que esse projeto seu é falho. Bem, então, meu amigo, imprimiu o voto? Tá. Você pegou o voto, colocou na urna? Tá. Na hora de contar, fiscais. Por que a Venezuela conseguiu mostrar que 70% votou na oposição? Porque tinha fiscal em cada urna eletrônica da oposição.
Tanto que o Maduro recolheu 20% das urnas e falou assim, não vou nem abrir essas urnas aqui, não vou nem computar, porque eu sei que aqui eu já perdi feio. Vou dizer que eu ganhei e essas 20% vai dar vitória para mim. Está entendendo? O que fez a Venezuela desmascarar o sistema foi a participação popular. Então, se a direita quer ganhar a eleição nesse país, não vem com esse negócio, é voto impresso, é voto digital. Não, é a participação popular. Voto impresso é importante? É. A contagem pública é importante? É, porque vai garantir segurança. Vai garantir que a pessoa fique tranquila na hora de apurar. Mas se não tiver essa apuração pessoal, não adianta. Se não tiver o fiscal ali, não adianta. Tá certo? E aí eu digo uma coisa para vocês. A Bia aqui está certa quando falou assim, bem, aquela urna tem 300 e poucos votos. Voltou 200 e pouco. Senta os fiscais, o mesário, né, com o delegado, quer dizer, o mesário com o presidente da sessão eleitoral, mais o segundo mesário, mais o secretário, começam a separar os votos que estão naquela urna. 200 votos, gente. 200 votos. 250, 220. Porque são no máximo 320, 330 por urna, porque senão não dá tempo de todo mundo usar aquela sessão. Tá certo? Senta ali na mesa, separa aqui, ó, tantos votos para esse, quanto, aos olhos dos mesários. E aí, fechou, pronto. Bateu com a urna eletrônica, pronto, beleza. Não bateu? Faz um adendo. Fala assim, ó, vai valer os votos contados. Isso aí aos olhos dos fiscais. Ainda assim vai ter problema? Vai, porque o povo é malandro. Teve uma votação para presidente da Câmara do Senado lá, que foi a televisão filmando, caiu uma cédula no chão, aí aquela senadora lá, que foi, né, relatora da CCI lá, vai lá, pega o Renan Calheiro, passa por trás, aquilo filmando, o cara faz a manobra ali, faz uma mágica na sua frente. Você está entendendo? E não passa. Então não existe 100% de segurança. Mas se você tem uma margem pequena, porque você está falando assim, né, de um universo de milhões de votos. Então, se o erro for um percentual de até 3%, 2%, entendeu? Isso não afeta o resultado. Mas quando você tem uma eleição, né, em que um vai ultrapassar o outro no final por 1%, aí, meu amigo, é manipulação. Tá certo? Só pode ser. Não tem outra explicação. Certo? Pode acontecer de ser pau a pau? Pode. Mas aí nós temos todos os elementos que mostram, né, que a fragilidade do sistema eleitoral faz com que essa ultrapassagem do candidato do governo para o candidato da oposição pode ter a influência do mesário. Então vamos continuar assistindo. Está acabando, viu, gente? Eu acho que acabou. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Esse acordo feito agora na CCJ envolve, inclusive, o próximo projeto que está em pauta, que é o da contagem pública de votos. E que, se alguém pedir vistas, esse acordo feito na CCJ cai, certo? E pode ter obstrução, inclusive, nesse outro projeto da contagem pública de votos. Então, para encerrar, e aí eu quero deixar com vocês, para vocês comentarem. A importância da CCI é isso. Tá certo? Porque a gente aqui tem a dimensão do problema. E você não vê isso lá, né, nos deputados que estão ali. A Bia Kiss falou, eu conversei com muitas pessoas especialistas. Não conversou comigo, Bia. Porque você não apresentou esse problema aí. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de levar essa discussão para o plenário. Certo? O projeto está ainda pode receber emenda. Então, essa questão da biometria é crucial. Por quê? Porque você tem em cada sessão eleitoral desse país um agente humano que tem autonomia para invadir o sistema da urna eletrônica. E se ele estiver mal intencionado, ele pode fraudar ali e colocar votos de eleitores que não foram votar. Votar no lugar do outro eleitor. Então, quanto maior o número de abstenção, maior é o campo de atuação desse cidadão que está ali trabalhando de forma ideológica. Tá bom? Então, eu sou João Paulo Guimarães, estou me despedindo aqui de vocês.
quero que vocês comentem muito, porque isso aí é um tema que merece debate. Agora, façam isso, gente. São poucos deputados que apresentaram ali. Coloque isso na mão deles. Eu não acredito que eu estou aqui falando isso aqui, já tem mais de um ano, e isso aí não é tema abordado dentro dessas comissões. Esses deputados que estão lá não falam sobre isso. A gente aqui mostrou material, prova material, documento. A minuta do golpe está aqui, ó. A minuta do golpe está aqui. Só que ela é pública, ela é oficial e a direita não vê, né? Ou eles falam que são, como é que chama? Alfabetos funcionais, né? Lê, mas não interpreta, não entende o que está lendo. Então tá bom. Então, agradecendo aqueles que estão contribuindo com o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Isso é importante, gente. Todo dia que pinga um dinheirinho aqui, eu falo, pô, eu estou animado. Eu estou animado porque o pessoal está querendo que eu continue insistindo nessa tecla. Entendeu? Porque quando começa a faltar, a turma parou de pingar, não está entrando. E eu acho que a turma está desistindo da CCI. E eu dependo disso, porque eu tenho minha profissão de camelô, né? Se eu abandonar minha profissão de camelô, eu tenho que ganhar de outro jeito. Então, se eu não tiver esse subsídio que vem aí de vocês, né, eu vou ter que abandonar esse projeto. E eu sinto a necessidade tão grande de estar aqui, e eu acho que vocês percebem isso, né? Por essa sessão que aconteceu na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os deputados que estão ali, né, que são eleitores nossos, vocês, não conhecem o problema. Então tá bom. Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. E aquele que você crê, né, que te dê amparo na sua fé, independente de qual seja a sua religião. Tá bom? O importante é que nós temos algo em comum, que é a busca da verdade e da paz do Brasil. Fique com Deus.